eu achava, o Mandetta o contrário, que devíamos também tratar da questão do emprego no Brasil. Ele achava que tinha que ser praticamente 100% no combate à pandemia. Então isso foi realmente o que levou ao desgaste, aí acabou então culminando com a saída do Mandetta, com muita dor no coração, né? Assinei a exoneração dele. Fabrício Queiroz é preso em São Paulo, nome que figurava como envolvido também com a família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal barrou a possibilidade de os atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Democratas, de disputarem a reeleição na mesma legislatura. De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que foi feita lá atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o seu horário de Brasília especial natalino. Hey! Vem, Renata! Gente do céu! Eu fiquei um segundo sem saber, assim, o que fazer, sabe? Como proceder. Eu não sei. Vergonha alheia define. Mas assim, chegou o Natal, chegou a retrospectiva, chegou o nosso primeiro horário de Brasília, edição especial. Eu e essa maravilhosa Renata Agostini, por sinal, eu sou Daniela Lima, gente, prazer. Se você chegou aqui só hoje, não é sempre assim, não é todo dia que eu canto, não é toda sexta-feira que tem musiquinha, na verdade, nunca tem. Hoje tá tendo porque, enfim, é Natal, né? Se você tá aqui no Natal, você merecia uma canção, uma bela canção para sorrir. Enfim, eu e a Renata, a gente vai fazer dessa vez um podcast especial. Renata, a gente vai fazer o Top 5 do horário de Brasília. Sim, é treta, amigo. Estamos lá. Estamos aqui desde março, quando estreia esta maravilhosa emissora e com ela este maravilhoso podcast. Então, a gente vai começar a falar do que aconteceu de mais importante na política, fatos marcantes. São só 5, tá, gente? Porque realmente tem dias que a gente dá 5 breaking news num dia, né? Então, assim, não é que tá faltando notícia no Brasil, o problema é o contrário. E a gente fala pra danar. Então, se a gente fosse fazer uma retrospectiva de fato, cara, ia começar nesse Natal, a gente ia acabar só na Páscoa do ano que vem. Então, a gente decidiu escolher 5 fatos marcantes de 2020, o ano que não acabou, que não sabemos quando acabará, que começou com a pandemia, mas na política teve muita coisa importante e a gente vai contar a partir de agora os nossos destaques. Falando de pandemia, a gente começa com um assunto que está umbilicalmente ligado à pandemia, que é a queda do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual. Ela aconteceu no dia 16 de abril, depois de uma série de demonstrações do presidente Jair Bolsonaro de que ele estava ficando incomodado com a ascensão e com a atenção que seu primeiro-ministro da Saúde estava recebendo nesta, que é a maior pandemia do século, dos últimos 100 anos no mundo. Renata, a queda de Mandetta marca ali uma virada importante no discurso do governo Bolsonaro com relação à Covid-19, porque Mandetta durante muito tempo conseguia manter um pé, né, nas orientações médicas. Mandetta não concordava com a distribuição, com a pregação a favor do uso da cloroquina, né, no tratamento contra a Covid-19. Depois dele vem Nelson Teich, o breve. Eu coloquei hoje, tá? Academias, salão de beleza e cabeleireiro também. Foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí. Isso saiu hoje, isso. Falou agora. Decisão de quem sabe? É manicure, academia, barbearia. Barbearia? Não, isso aí não é. Acho que isso. Não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. Ficou 28 dias no ministério, era um médico, também se recusou a assinar o termo ali que abria as portas para a distribuição de cloroquina nos postos de saúde. E aí chegamos a Eduardo Pazuello, general que assina o termo
e que marca aí, né, essa ligação quase que umbilical entre o Ministério da Saúde, as Forças Armadas e o discurso do Palácio do Planalto. Foi um momento importante porque do aspecto do enfrentamento da pandemia, a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro foi dobrando a aposta. Se você puxar pela memória, você vai lembrar do episódio da gripezinha, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional, minimizando a pandemia. Ele deu várias declarações nesse sentido, que a pandemia ela estava aí, que era uma chuva, ia pegar todo mundo, que o país tinha que enfrentar, que não tinha que fechar as coisas, e por aí vai, uma lista muito grande de declarações infelizes, o termo é esse. Infelizes porque a gente não chegou ao final do ano e a gente já tem mais de 180 mil mortos, é muita gente, é um número muito triste. O presidente Jair Bolsonaro o tempo inteiro minimizou o que estava por vir, essa é a verdade dos fatos. Mas por que esse momento é muito importante? Porque ali ele começa a discordar não só das declarações dadas pelo seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas também sobre o protocolo, as medidas, as ações que têm de ser tomadas. Primeiro, uma ponderação importante. O ministro Luiz Henrique Mandetta, a verdade é que quando chega nessa fase em que já está ele de um lado e Bolsonaro do outro, ele acaba virando ali um farol, né? Um ser iluminado, dono da razão, apontado por muitos, até porque ele estava mesmo defendendo posições extremamente razoáveis. Mas é importante a gente lembrar que o Ministério da Saúde, comandado por Luiz Henrique Mandetta, demorou a tomar uma série de medidas, demorou a preparar o país, demorou a tomar medidas, entender que o problema que se avizinhava era grande, era dessa magnitude. Ou fez, ao menos, em determinado momento, coisa que o Palácio do Planalto não fez. Mas não é também, para a gente agora olhar pelo retrovisor, como se a gente tivesse tido ali um ministro da Saúde 10-10. Não foi bem o caso. Mas, nesse momento, quando eles rompem, a gente tem essa discordância sobre o método que tem de ser seguido, a política pública que tem de ser adotada. O ministro Luiz Henrique Mandetta fazendo essa pregação da ciência, portanto, cloroquina não tem eficácia comprovada, não tem de ser uma bandeira do país. Quais são as medidas que têm de ser tomadas? Distanciamento, isolamento social, tudo isso ia contra a cartilha do presidente Jair Bolsonaro. E, é claro, no sentido do que a comunidade científica médica, OMS, estavam recomendando e adotando, mas não estava em consonância com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E o segundo aspecto que eu prometi é o político. Luiz Henrique Mandetta era um ministro, não sei se poderoso, mas era um ministro muito bem visto. Ele tinha uma situação de estabilidade ali. Ninguém olhava para o Ministério da Saúde e enxergava ele como um ministro que poderia ser trocado, um ministro frágil. Não, pelo contrário, ele era apontado como um quadro técnico. Apesar dele ser filiado do DEM, do Democratas, ele era indicado ali por Bolsonaro como uma escolha pessoal. Inclusive, chegou até lá pela sua proximidade, relação de amizade com Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que também é médico e é próximo de Jair Bolsonaro. Ele gozava de uma situação confortável no governo Jair Bolsonaro e, a partir do momento que a pandemia chega, ele começa a aparecer muito, coletivas quase que diárias, isso incomoda politicamente o presidente Jair Bolsonaro. Começa a ficar cada vez mais evidente que Bolsonaro tem como foco principal, o que guia boa parte das suas decisões diárias, é 2022. Não é só isso, mas isso é um fator importantíssimo e que vai ser decisivo em outros pontos, outros destaques que a gente traz já já. É isso, Renata. Eu queria só fazer um adendo aqui, antes da gente passar para o nosso segundo fato marcante. No dia 3 de junho, quando o ministro Eduardo Pazuello foi nomeado no Ministério da Saúde, o Brasil tinha 32.568 mortos por Covid-19. Hoje a gente está aí torcendo para o país não passar a barreira dos 200 mil mortos. Estava achando que abril já estava bom de confusão? Não, meu caro. O superministro, o supermoro, o superman do Palácio da Justiça encostou na criptonita, lembra? Lembra que tinha bonecão? Claro.
Maravilhoso. dele de Superman, pois ele encostou na Kryptonita e foi em abril o mês do inferno, em 24 de abril. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pede demissão e sai atirando, não sai dizendo qualquer coisa, sai dizendo que pediu para sair porque o presidente da República estava tentando interferir na Polícia Federal, principalmente também na Polícia Federal do Rio de Janeiro, para proteger os filhos, a família e os amigos de investigações. 3 pontos de acusações gravíssimas que o ministro Sérgio Moro fez ao presidente Jair Bolsonaro. 1, interferência na nomeação do novo diretor-geral e também nas superintendências do Rio de Janeiro e de Pernambuco. 2, preocupação com tramitação de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 3, pedidos ali de relatórios de inteligência da Polícia Federal. E ele também, o Sérgio Moro, disse que informou ao presidente Jair Bolsonaro que seria uma interferência política e que o presidente Jair Bolsonaro respondeu que era mesmo. E isso acontece quando já está rolando mesmo assim, bem grande, bem feio, o inquérito que investigava ali a prática de rachadinha no gabinete do então deputado estadual, Flávio Bolsonaro. Foi um episódio muito marcante a saída do ministro Sérgio Moro, porque aí vou pegar o que eu acabei de deixar, esse tom político 2022. A declaração que Jair Bolsonaro dá após aquela coletiva de imprensa de Moro, em que ele faz todas essas acusações, ela é muito forte. O presidente Jair Bolsonaro escala todos os seus ministros que estavam em Brasília para ir até o Palácio do Planalto e então acompanhá-lo num pronunciamento. Todos eles posam do lado de Jair Bolsonaro. E ali ele fala, de uma pessoa que pensa mais em si do que no país. Ele já começa a atirar em quem ele enxerga como um adversário político. Ali Jair Bolsonaro estava, claro, já preocupado numa vacina para aquelas acusações, de interesses pessoais, familiares, que, segundo Moro, estavam se sobrepondo às obrigações de Bolsonaro como presidente. Mas ele estava especialmente tentando colocar na rua uma vacina para os possíveis estragos políticos dessa figura, que foi tão festejada pelo bolsonarismo, essa figura que entrou para o governo, como a representação máxima do comprometimento do governo Jair Bolsonaro com o combate à corrupção, com aquela bandeira que foi hasteada durante a campanha, da moralidade ali contra o Partido dos Trabalhadores, que representaria a roubalheira na versão do bolsonarismo. Essa figura que não só estava provocando uma baixa no governo, mas estava provocando uma baixa dizendo que não poderia mais ficar num ambiente em que esse comprometimento inexistia. E isso tudo se torna um risco político para Bolsonaro. Como os bolsonaristas raiz, como a gente chama, iriam reagir, como essa base de apoio de Bolsonaro iria reagir, como a opinião pública iria reagir. Tudo isso permeava a cabeça de Bolsonaro e de seus principais auxiliares naquele momento. Ainda não se sabia que isso daria origem a um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Isso acontece depois. Naquele momento, a reação à quente política, cálculo político de Bolsonaro. Exato, e Bolsonaro basicamente ali lança o que virou a palavra que define Sérgio Moro para esse bolsonarismo raiz, digamos assim, traidor. Sérgio Moro é considerado por esse núcleo duro de apoio ao presidente como um traidor. E olha, a saída de Sérgio Moro do governo e a essa declaração quase que em tom de mágoa mesmo, pessoal do presidente, de dizer ali que Moro nunca se abriu para que eles tivessem uma boa relação, que ele era muito fechado, era mais ele, Renata? Bolsonaro tenta pespegar em Moro essa imagem de uma pessoa autocentrada, egoísta, que só olha para si. Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele.
Bom, depois disso, o que acontece é um verdadeiro desmonte da Operação Lava Jato nas mãos do governo Bolsonaro, porque o presidente indica ali um nome para a Procuradoria-Geral da República que acaba fechando mesmo o cerco às chamadas forças-tarefas da Lava Jato, em especial a de Curitiba, que depois da saída de Moro, quando Moro vai para o governo, já fica com a vidraça muito arranhada, né? Porque Moro condena, coloca Lula na prisão e depois vai trabalhar no governo de Jair Bolsonaro, então já tinha deixado um arranhão ali, mas Aras vai apertando o cerco. E qual é o saldo de hoje? Moro está trabalhando numa empresa de compliance, prestando serviços jurídicos ali, empresa essa que é contratada das principais delatoras da Lava Jato. Então ela presta serviços à empresa, tá? A Odebrecht, a OAS, para ficar em 2 exemplos. Sérgio Moro disse que não vai atuar nesses casos, mas óbvio, fez um grande burburinho, porque, no fim, as empresas pagam para a consultoria, na qual agora ele recebe salário. Ok. Deltan Dallagnol, o grande, todo-poderoso, outrora todo-poderoso chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, pediu para sair da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, já cheio de ameaças de aberturas de processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público, de ações na Justiça, enfim, pede para sair. E a Força Tarefa de Curitiba perdeu muito fôlego. O que está segurando a Lava Jato hoje em dia é a Lava Jato do Rio de Janeiro, na Força Tarefa na qual os procuradores fizeram muita questão de trabalhar de um jeito bem diferente da Força Tarefa de Curitiba. São mais avessos à imprensa, costumam falar menos, estão trabalhando de uma maneira mais discreta ali para ver se conseguem sobreviver. Mas o saldo final da saída de Moro é a Lava Jato bastante combalida, ele com uma imagem ainda mais divisiva do que a que tinha quando antes só a esquerda, né, digamos assim, não o suportava por conta de Lula, mas agora você tem também uma parte da direita que o considera traidor. E o presidente Jair Bolsonaro não só sobreviveu, como não derreteu. O mais importante é isso, né, Renata? Muita gente achava que ele ia sangrar e ele não só tá aí, como não diminuiu de tamanho. Sem Moro, com pandemia, com a pior recessão da história, o presidente Jair Bolsonaro só cresceu nas pesquisas, saiu ali do seu pior momento de popularidade e foi subindo ao longo do tempo, e isso é resultado de uma, digamos, política de resultados do Palácio do Planalto, Daniela Lima. Ou seja, a velha política domou o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, então, colocou ali os pés no chão, deixou aquele discurso colérico, anti-establishment, até mesmo do combate à corrupção, tudo isso um pouco de lado, e foi fazer a política tal como conhecemos há muitos anos, e isso deu resultado, sim. Deu resultado no Congresso e deu resultado também nas pesquisas. É uma situação bastante inusitada. Já Moro tem aí agora esse... Daniela falou a questão divisiva, ela existe, mas é mais do que isso. Ele tem uma imagem bastante arranhada. Ele virou uma figura muito polêmica, que causa uma rejeição em todos os espectros políticos, e por isso virou uma questão muito complicada do ponto de vista político. Para ilustrar o que eu estou dizendo, Luciano Huck, que agora já colocou aí na rua a sua candidatura, né, porque está fazendo encontros com empresários e já falando, né, dos seus planos para 2022. Num encontro que ele teve não faz muito tempo com empresários em São Paulo, ele contava do susto que ele tomou com as reações, com as críticas, depois que todos ficaram sabendo que ele se encontrou para conversar com o Sérgio Moro. Ali ele falou isso a esses empresários, eu conversei com alguns que estavam nesse jantar, que ele ficou muito surpreso como pegou mal para ele ter essa associação direta com o Sérgio Moro. Eu só queria fazer um reparo, né, que na verdade não é um reparo, é uma discordância saudável e maravilhosa. Eu não acho que a velha política domou Bolsonaro, eu acho que Bolsonaro domou a velha política, sabe? Porque o presidente está se servindo da velha política de uma maneira bastante inteligente, a ponto de já não rechaçar a possibilidade, por exemplo, de se filiar num partido como o Progressistas, o PP, que era o partido mais citado aí na Lava Jato. Bolsonaro tem uma capacidade de trocar o discurso, de mudar de posição e manter todo mundo com ele, que é realmente impressionante.
impressionante. Se você pensa no presidente da antipolítica que se elegeu e hoje no presidente que governa com o Centrão e que inclusive está trabalhando para fazer de um dos maiores nomes do Centrão, Arthur Lira, o presidente da Câmara, você vê a distância que ele percorreu e, como a Renata muito bem lembrou, Bolsonaro vive hoje um de seus melhores momentos em termos de popularidade. E aí a Renata disse assim, o presidente abandonou aquele que foi o seu pior momento. E é daí que a gente vai para o nosso terceiro ponto. A prisão de Fabrício Queiroz na casa de ninguém mais, ninguém menos que o advogado Frederico Wassef. Aquele cara com uma aparência um tanto quanto soturna, que era advogado de Flávio Bolsonaro e conselheiro do presidente Jair Bolsonaro. Renata, esse dia, 18 de junho, esse dia foi louco, mano. Pois é, a Polícia Federal conseguiu, enfim, achar o paradeiro de Queiroz, toda essa pergunta onde está Queiroz que a gente viu durante tanto tempo, e encontrou Queiroz, mas encontrou Queiroz na casa do advogado de Flávio Bolsonaro. Mais do que isso, na casa de um advogado que tinha ali uma entrada que é muito próximo do próprio presidente Jair Bolsonaro, era visto com frequência em Brasília, frequentando o Palácio do Planalto. E aí a gente está falando de... E aí essa discordância que eu tenho sempre com o Dani. Dani, é o Wassef ou é o Wassef? Eu falo Wassef, você fala Wassef e a vida segue. Tudo bem, é esse cara aí mesmo. É esse cara aí, deu origem a muitos memes, mas Queiroz estava lá, nesse sítio. E mais curioso foi ainda, né, porque é um sítio em Atibaia, né, se falou tanto em Atibaia por causa do sítio de Lula, e ele estava lá em Atibaia, tudo acontece em Atibaia. E o roteirista de Brasil se repetindo com baixo orçamento, foi também mais uma chuva de memes, né, roteirista de Brasil repetindo locações, porque tá com baixo orçamento, aí botou tudo em Atibaia, é maravilhoso, enfim. Foi bem por aí. Bem, o Wassef no início deu versões ali um pouco amalucadas, mas no fim ficou com aquela versão de que ele fez isso por conta própria, né? Ninguém sabia, Flávio Bolsonaro não sabia, Bolsonaro não sabia, ninguém sabia. Ele fez isso porque queria ajudar Fabrício Queiroz, veja bem. No fim, o Wassef aí fica ao gosto do freguês. E aí, então, ele é afastado, deixa de ser oficialmente o advogado de Flávio Bolsonaro, mas isso não quer dizer que ele rompeu com a família, longe disso. Até porque, né, Renata, não se deixa um líder, um aliado, um coleguinha ferido, né, no meio da estrada. Essa máxima é uma das maiores máximas da política e ela vale. Então, o Wassef foi, digamos assim, colocado num cantinho escuro, mas permanece na sala, não foi expulso da temporada, enfim. O Wassef foi colocado ali num cantinho, mas segue desfrutando, né, da parcimônia, inclusive foi poupado, não foi criticado. O presidente Jair Bolsonaro amargou o pior momento de sua avaliação ali, mas o Wassef conseguiu contornar, tá lá, não tá mais desfrutando, não tá mais conseguindo aparecer no Palácio do Planalto com a frequência que aparecia, mas também não foi atacado, não foi perseguido, embora o fantasma de Fabrício Queiroz, hoje em prisão domiciliar, né, ele tá em casa exatamente sob o argumento da doença, que foi o que o Wassef usou para justificar o abrigo, né, disse que estava ali fazendo uma coisa humanitária porque Queiroz estava com câncer. O câncer também foi usado ali para justificar a concessão da prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e para a mulher dele, Márcia, que estava foragida, né? Nesse caso do Queiroz, é importante nossos ouvintes terem em mente que esse núcleo, né, da trama, ele tá ali, ficou um pouco esquecido nesses últimos meses, porque surgiram no noticiário outros fatos, mas esse caso avançou, as investigações seguiram, já tem inclusive uma ex-assessora de Flávio Bolsonaro que confirmou o caso da rachadinha, disse que em depoimento, né, aos investigadores ela disse que sim, que devolvia, apresentou ali extratos dessa devolução de parte de seu salário. Esse caso está seguindo, esse caso não acabou, muito pelo contrário, e ele segue como um grande problema, não só para Flávio Bolsonaro, senador pelo Republicanos, filho primogênito do presidente Jair Bolsonaro, mas como para o próprio presidente Bolsonaro. Recentemente, para dar uma ideia, né, do quanto isso é uma questão séria ainda dentro do governo, a revista Época revelou que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado por general Augusto Heleno, deu orientações à defesa de Flávio Bolsonaro sobre formas em que ela poderia
tentar anular parte dessas acusações contra Flávio Bolsonaro, uso da estrutura do governo, uso de órgãos oficiais para atender interesses privados. Isso, inclusive, está no STF. Para você entender o tamanho da encrenca, é isso. Ela rende até hoje, né, Renata? E nesse nível aí de apreensão envolvendo a BIM, produção de relatório para orientação de defesa de Flávio Bolsonaro, neste caso. Olha, a gente segue falando porque a gente vai dar um mini saltinho temporal e um mini saltinho de geolocalização, porque, olha, tudo que acontece na América surte efeitos, não é mesmo, pelo mundo. E que dirá no dia em que Donald J. Trump perde a eleição dos Estados Unidos. Perdeu! E foi uma coisa bem assim, narração de futebol, porque, sabe assim, perdeu! Amiga, ele começa a perder no dia 7 de novembro, quando, né, é projetada a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. E aí vira o dia da marmota e ele só termina de perder agora, recentemente, dezembro. Ele ficou um mês perdendo, todo dia de derrota de Donald Trump, de novembro a dezembro. Que aí, finalmente, o colégio eleitoral americano foi lá e falou, realmente, amiguinho, não vai rolar, você não vai conseguir nenhum votinho assim, não vai ter justiça, não vai ter nada, vamos embora, acabou. E aí ele perdeu de vez em dezembro, mas enfim. E Jair Bolsonaro o quê? Hashtag chateado. E o presidente ficou, enquanto tava lá, perdeu! O Bolsonaro ficou quietinho, não se mexeu. Ficou aguardando o resultado final real, oficial, quando não tem mais nenhuma esperança de vida, tipo, chega. Aí ele foi e deu os parabéns pro Joe Biden. Gente, o negócio é o seguinte. Vou resumir, tá? Donald Trump sai, Joe Biden entra, Jair Bolsonaro chateado, foi um dos últimos a reconhecer. Toda a torcida, toda a aposta, todas as contas do governo era em Donald Trump, que, portanto, essa diretriz dada pelos Estados Unidos, dessa pauta conservadora, seguiria dando respaldo a Jair Bolsonaro, que não tem lá uma relação muito amistosa com boa parte dos líderes dos países desenvolvidos e agora fica ainda mais isolado porque não vai ter esse migo na avaliação de Jair Bolsonaro, né? Esse migo na Casa Branca. Pelo contrário, vai ter um presidente que todo mundo classifica como muito pragmático. Joe Biden é muito experiente, né? Ao contrário de Donald Trump, que era neófito na política, Joe Biden não, já foi vice-presidente, aí é político experiente, é pragmático, mas já deixa muito claro que não tem nenhuma afeição pela figura de Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Não vai ser uma tarefa fácil para a diplomacia brasileira refazer esses vínculos, ainda que diplomatas americanos dizem que, na prática, it's money, então os interesses dos Estados Unidos vão se sobrepor à ladainha política. Mas há, sim, riscos no horizonte, empresários brasileiros, inclusive, fazem esses cálculos sobre como, eventualmente, a gente pode ser prejudicado, pode ser pressionado a tomar medidas, especialmente na área ambiental. Exato, e aí, Renata, é importante a gente lembrar que o Brasil começa 2021 com nova direção nos Estados Unidos, a China muito interessada no que está acontecendo aqui, em especial no 5G, e esses são os principais parceiros comerciais compradores de produtos brasileiros. A Argentina enfrentando uma crise, também o presidente não se dá bem com Alberto Fernandes, o seu colega argentino. Enfim, a gente tem um ano de relações internacionais muito interessante para ver aí como é que as coisas vão se desdobrar. Agora nós vamos ao último grande fato aí. Olha, poderia falar mais 500? Poderia lembrar das vezes que o Paulo Guedes falou que ia vender, ia fazer bilhão, ia fazer trilhão e vem e vai privatizar em 90 dias. Tem 3 grandes privatizações e necas de pitibiribas. Semana que vem, hein? Semana que vem vem. Semana que vem sai. Semana que vem. Pois é, podia tudo. Podia ser 500 mil fatos importantes. Mas a gente teve que ficar com 5, porque é um numerinho, né? Já conhecido, assim, de fazer, né? É.
Sim que é bom. Renata, então a gente vai agora privilegiar os outros dois poderes, né? Que a gente falou bastante de governo aqui. O Supremo Tribunal Federal, mano, numa reviravolta, decidiu impor a maior derrota política para dois caras que passaram ali os primeiros 2 anos do governo Jair Bolsonaro, 2019 e 2020, segurando as pontas, fazendo ali uma série de acenos, inclusive ao judiciário, né? Porque viraram vitrine junto com o judiciário, mas o Supremo falou, não vai ter jeito, esse negócio de reeleição na Câmara e reeleição para presidente do Senado é demais para mim. Não vai rolar, amigos, adeus. E rejeitou por maioria, com direito à acusação de traição, sangue, suor e lágrimas, mas rejeitou a possibilidade de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre disputarem a reeleição. O que mudou completamente o jogo no Congresso Nacional, né, Renata? Completamente. Foi um placar que ninguém antecipava, né, Dani? Vamos ser sinceros. Ninguém antecipava porque o papel dos analistas não é fazer adivinhação, né? As informações são dadas a partir das indicações que as fontes dão. Nesse caso, as fontes eram integrantes da própria corte. Então, houve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de mudar de opinião, não mais cumprir uma sinalização, um acordo que ele tinha feito com seus pares, e ele mudou o voto. E aí, nesse caso, mudou tudo mesmo. Mudou não só o desfecho desse julgamento, mas, como a Daniela disse, mudou o jogo completamente no Congresso, porque se tinha ali uma situação confortável para Davi Alcolumbre, claro, ainda meses até a eleição, mas as conversas todas indicavam que, uma vez com o aval do Supremo Tribunal Federal, ele tinha um caminho pavimentado para sua reeleição, e aí isso ficou de fora. Ele está agora ali lutando para tentar emplacar, viabilizar o seu indicado, né? Isso é certo. E do ponto de vista da Câmara, isso tirou o poder de Rodrigo Maia. Ele estava até ali, o último momento, dando sinais dúbios se ele de fato usaria esse poder, né, da reeleição para se lançar na corrida, ou ele só usaria essa autorização para negociar em melhores condições esse grupo que até agora ele está remando aí para construir. Mas o fato é que isso esvaziou o poder de Maia, complicou essa corrida pela Câmara e deixou essa sucessão com tons emocionantes, né, Dani? Exato. E aí o presidente da Câmara virou praticamente o último dos moicanos ali, gritando contra o governo, numa situação em que o governo decidiu também agora que vai se mexer para ganhar, né, Renata? Para derrotá-lo, na verdade, não é nem para ganhar, é para derrotá-lo. E a aposta do governo para derrotá-lo é Arthur Lira. Então o governo está mexendo nas peças que tem, está dando emendas, o governo está negociando postos, sim. O governo está usando as peças que tem, porque no meio dessa declaração de guerra, porque o que Rodrigo Maia fez ali, especialmente depois que perdeu no Supremo, virou, talvez hoje é o crítico mais ácido, né, Renata, do governo Jair Bolsonaro no poder. Hoje é Rodrigo Maia, não tem outra... Chutou o balde. Né? Chutou o pau da barraca, exatamente, e tá ali para matar e para morrer. E o governo, então, também tá entrando para matar e para morrer. Por que os aliados de Rodrigo Maia estão preocupados? Porque essa é uma briga desigual. O governo tem muitos instrumentos para conseguir convencer deputados a votarem no candidato dele. Que são esses, a emenda, a facilidade, destinar verba para obras importantes no reduto eleitoral do deputado, favorecer o prefeito, que é aliado do deputado, é oferecer um cargo para o deputado. É isso, gente. Política é isso e o governo está usando os instrumentos que tem. Rodrigo Maia não tem tantos instrumentos assim, a não ser seu belo sorriso, que há dúvidas, né? Se é tão belo assim, a ponto de fazer com que os deputados se embrenhem nessa cruzada. É verdade. A gente ri porque tem que rir. Uma coisa para vocês terem em mente. Uma vez que o governo decide abraçar um candidato, aí tem que ir com o pé no acelerador mesmo. Tem que ir para matar ou para morrer. E de sola, tem que entrar de sola. Porque você compra um risco muito grande, uma vez que você se coloca de fato na disputa. Porque se você for derrotado, todo mundo vai saber que primeiro você foi derrotado. Portanto, fraco, perdeu. Segundo, você vai ter um presidente da Câmara, pelo menos no início, com pouquíssima disposição para te agradar. Porque afinal, você ficou até os 47 do segundo tempo querendo que ele perdesse. Então não é uma situação fácil. Agora que o governo decidiu, então, que Lira é o seu nome, tem que ir mesmo de sola para matar ou para morrer. E aí quando a gente pensa num presidente da Câmara que não gosta do governo e na quantidade de problemas que isso pode causar, basta lembrarmos de
Eduardo Cunha, o inesquecível, que foi aí o cara que perdeu uma votação no Conselho de Ética da Câmara e abriu um processo de impeachment no dia seguinte e acabou caçando mesmo, caiu ali a então presidente, né, Dilma Rousseff. Esse é o tamanho de problema que um adversário na presidência da Câmara pode arrumar. É por isso que governo nenhum gosta de ter. Olha, amiguinhos, eu não sei vocês, mas eu amei a nossa retrospectiva, Renata. Eu também, cara. Eu tô até agora rindo do Do perdeu. Não vou repetir porque depois a Renata não volta e a gente precisa encerrar. Que grande momento, Brasil. Olha, Dani, quero dizer que foi um prazer inenarrável dividir o horário de Brasília com você esse ano e com vocês, claro, nossos ouvintes que agora se habituaram a nos escutar toda semana com informação, com política, com explicação desse mundo muito louco às vezes de Brasília, mas também com esses episódios maravilhosos, porque a gente aqui é assim, a gente fala de decisão do Supremo Tribunal Federal, passando por citações de Mr. Catra a narrações esportivas por Daniela Lima. Ai, eu nem sei dizer, o prazer é todo meu, foi uma delícia, eu adoro trabalhar com você, adoro ser sua amiga, adoro você, que bom estar com você, gente. Eu vou parar porque hoje eu não estou boa. A gente se vê em 2021, neste momento eu já estou batendo pino. Que prazer! Você não vai deixar o horário de Brasília. Aqui na primeira semana de 2021 a gente tá já a postos para trazer a informação para você desse nosso jeitinho fofo. Eu tô piscando aqui, viu, ouvinte? Tô piscando muito. Ai, eu também. Em janeiro a gente tá de volta e você já vai voltar ansioso por notícias da corrida no Congresso. A gente volta na primeira semana de janeiro com pouquíssimas semanas para essa eleição, que vai ser boa demais. Dani, até ano que vem. Feliz ano novo! Feliz ano novo a todo mundo. Um beijão. Tchau!